Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos, um ótimo final de tarde a todos, um ótimo início de noite para todos nós. É muito bom estarmos reunidos aqui para mais uma tarde fraterna, não é mesmo? É muito bom saber que amigos queridos estão presentes nas nossas tardes fraternas. Sabemos, meus irmãos, da atual necessidade das nossas atividades estarem sendo online, mas temos a real certeza, temos fé em Deus de que muito em breve nós vamos nos reencontrar, nós vamos nos abraçar, confraternizar juntos novamente. Meus irmãos, meu nome é Jéssica Blasi, eu faço parte da Fraternidade Espírita Ramatiz em Itaguaí. E vamos dar início à nossa tarde fraterna do mês de outubro, que está recheada de novidades. Uma dessas novidades é que o nosso querido Coresc, o Coral Espírita de Santa Cruz, que todo mês vem abrilhantando as nossas tardes fraternas com aquelas vozes doces e delicadas, eles estão de folga. Foi dado uma folga para o nosso querido Coresc. Mas temos uma pessoa muito especial também, que eu faço questão de chamar para fazer a preparação da nossa prece inicial, da nossa tarde fraterna do mês de outubro. É o nosso querido Eduardo Gibelli. Olá, queridos amigos da tarde fraterna, no 27º céu de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Aqui quem fala é o Eduardo Gibelli, da cidade de São Paulo, interior. E eu estou passando aqui a convite do nosso querido Robson para deixar uma canção como presente para vocês. Uma canção que fala sobre gratidão. Porque todos os dias a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar ou do que para pedir. Todos os dias, ao olharmos para trás, a gente vê o quanto fomos abençoados naquele dia. Então que essa canção te inspire também a ser grato, a incorporar essa prática na sua vida, da gratidão. Um beijo na sua alma, muita luz e muita paz. A sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. A dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, deixe de chorar, volte a sorrir,
você é tão feliz. Volte a cantar, faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Um beijo no coração de todos vocês. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esses momentos que estamos tendo neste domingo. Obrigada por esta noite especial. Que o teu manto se derrame sobre nós, que a tua luz, que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós. Derrame sobre a nossa irmã Icleia, Senhor, a tua força para que ela seja intuída a utilizar as melhores palavras para todos nós. Assim, Jesus, na certeza da tua presença amiga, na certeza da tua presença com todos nós, nos abençoando, abençoando a todos esses irmãos que participarão da tarde fraterna, abençoando as nossas famílias, todo o planeta Terra, nesta vibração, Senhor, de amor, de paz. Nós te agradecemos e te pedimos a permissão para iniciar mais uma tarde fraterna. Obrigada, Jesus, graças a Deus. Agora, meus irmãos, vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Mas antes, eu preciso falar para vocês que nós teremos 3 participações especialíssimas, mas eu não vou falar quais são, é surpresa. Mas eu posso dar uma dica. Vamos dar uma dica. Uma delas é uma rosa tão especial e tão delicada que ela vai precisar da ajuda de 2 espinhos. Fica a dica, gente. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos com a nossa querida, amada, iluminada Lília Rosa, que irá cantar a música tema da palestra de hoje. Jesus à porta, Kardec a chave. 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 Para evoluir é preciso aprender. Para melhorar é preciso caminhar. E o Mestre Jesus veio nos trazer muitas lições que devemos praticar. Jesus à porta, Kardec a chave. 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 Mas a porta que Jesus nos mostrou não conseguimos sozinhos transpor. E Kardec veio nos mostrar todas as chaves para a porta ultrapassar. Jesus à porta, Kardec a chave. 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 Jesus à porta, daram, daram, daram. Kardec a chave, daram, daram, daram. Jesus à porta, daram, daram, daram. Kardec a chave, daram, daram, daram. Jesus à porta, daram, daram, daram. Kardec a chave, daram,
Acabou. Olá, queridos irmãos. É uma alegria muito grande participar de mais uma tarde fraterna. Dessa vez de forma diferente, de forma virtual, mas nem por isso menos amorosa, as vibrações de amor que sentimos a cada minuto, pensando nesse envolvimento de todos que estão nesse momento participando desse encontro. Eu gostaria de agradecer ao Centro Espírita Discípulos de Leon Denis pelo convite e agradecer a todos os amigos do 27º Seu. Sintam-se todos abraçados e a minha gratidão. Nós vamos iniciar o trabalho com uma reflexão sobre o tema desta tarde fraterna. Jesus, a porta, Kardec, a chave. Tem um texto de Emmanuel, contido na obra Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai nos explicar essa afirmativa. Jesus a porta, Kardec a chave. O texto é o Mestre e o Apóstolo. Luminosa a coerência entre o Cristo e o Apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o Mestre. Kardec, o Professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama a independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. E assim, queridos irmãos, vamos iniciar nossas reflexões desta tarde fraterna. Diferente, mas com as mesmas vibrações de amor. Então vamos à primeira pergunta com a nossa querida irmã Terezinha Gagno. Boa noite a todos, eu sou Terezinha Gagno, da Associação Espírita Ismênia Ribeiro,
É um prazer muito grande estar com vocês nesta tarde fraterna, apesar de que eu gostaria de estar presencialmente com vocês, para nós sentirmos o calor humano uns dos outros, né? Mas não há distância para quem tem seus corações entrelaçados. E nós estamos com certeza ligados pelos sentimentos de amor e amizade que nos unem. Então, a minha pergunta para Icleia é a seguinte: o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec no século XIX, mais precisamente no ano de 1857. Já se passaram 163 anos. E eu pergunto, Icleia, para você, ao longo desses anos, as ideias, os ensinamentos espíritas sofreram uma defasagem, estão desatualizados e hoje, em pleno século XXI, necessitaria de uma reforma, de uma mudança? Obrigada, Terezinha. Os ensinamentos espíritas nunca esteve e não está ultrapassado. Portanto, não necessitam de mudanças, não necessitam de reformas. O que nós precisamos, nós espíritas precisamos, é estudar mais a codificação espírita, buscando nos ater às interpretações, fazendo analogias com a época em que vivemos. Nós devemos buscar exemplos atuais do cotidiano e, com certeza, nós encontraremos exemplos para cada ensinamento moral pautado por Kardec. Porque nós sabemos dessa necessidade de buscar a codificação, porque a cada dia nós nos transformamos com os ensinamentos adquiridos. Sabemos, por exemplo, que a doutrina tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Então vamos considerar a ciência. Kardec orienta que se a ciência provar que o espiritismo está em erro em algum ponto, o espiritismo, se modificará nesse ponto. Acontece que até hoje a ciência não tem feito outra coisa senão confirmar os postulados espíritas, ratificando, portanto, as informações contidas na codificação. A filosofia, que se destina ao estudo, às reflexões daqueles ensinamentos, está sempre presente nos ensinamentos espíritas, tanto quanto eles foram lançados e até na atualidade. É preciso filosofar, é preciso debater as ideias. A religião, de acordo com a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, estão os ensinamentos de Jesus. Está contido ali o Evangelho, as práticas morais. Então tem o ensinamento moral e os espíritos, com as suas instruções, nos convidam a pôr em prática aqueles ensinamentos. Portanto, diante dessas verdades, nós não temos dúvidas que os ensinamentos espíritas estão sempre de acordo com o nosso progresso moral e intelectual. Porque nós dependemos dessa condição para uma melhor interpretação, para uma melhor apreensão do conhecimento em qualquer área. Então, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, intelectualmente e desejando muito melhorar espiritualmente falando, nós vamos adquirindo maiores conhecimentos e, consequentemente, compreendendo melhor a essência da doutrina. É por isso que é necessário reestudar. É por isso que é necessário consultar, estudar, retornar à codificação espírita. Não é cabível, por exemplo, para um espírita
falar que já leu toda a codificação, já sabe tudo da codificação. Porque a cada leitura, a cada reencontro com os ensinamentos do Cristo, com as reflexões de Kardec, nós vamos descobrir algo que ainda não tínhamos percebido. Não porque nós somos, não temos atenção, não é isso. É porque não tínhamos condições dessa compreensão. E agora adquirimos essa compreensão, essa condição, e aí nós podemos entender melhor. Portanto, se diante, dessas reflexões, nós podemos afirmar que não há, vamos dizer assim, não há necessidade de reforma, não há necessidade de modificação, o ensino não está defasado, e sim nós precisamos de um maior empenho. Nós, espíritas, depende do empenho de nossa parte para que esses ensinamentos fiquem atuais, fiquem de acordo com as nossas necessidades do nosso cotidiano atual, das nossas mazelas atuais. Então, nós podemos, por exemplo, consultar na Revista Espírita de 1865, Kardec deixa uma reflexão sobre essa condição de perpetuidade do Espiritismo, da continuidade, da não modificação, dele estar servindo a humanidade em qualquer época. Quando ele diz assim: o Espiritismo não se afastará da verdade e nada terá a temer das opiniões contraditórias, enquanto sua teoria científica e sua doutrina moral forem uma dedução dos fatos escrupulosamente e conscientemente observados, sem preconceitos nem sistemas pré-concebidos. Kardec, na Revista Espírita, de fevereiro de 1865. Portanto, queridos companheiros, nós podemos ainda afirmar que essa necessidade de recuperação, de atualização está em nós. Nós é que precisamos ter esse olhar de acordo com o momento que estamos vivendo. E agora nós vamos para a pergunta do nosso querido irmão Rafael Galdino. Olá, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Galdino, amigo de vocês do Movimento Espírita, trabalhador do Grupo Espírita Missionários da Luz, aqui mesmo do 27º Céu. E para a nossa tarde fraterna, pensando sobre a temática que é apresentada para a gente, eu fiquei pensando, será que a divulgação da doutrina espírita é a maior forma de homenagem a Kardec, já que comemoramos seu aniversário agora no dia 3 de outubro próximo? E quais seriam as formas de nós fazermos essa divulgação? Muita paz a todos. Rafael, no dia 3 de outubro de 1804, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivaio para mais uma encarnação, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Portanto, há 216 anos. Obrigado pela pergunta. Eu vou buscar em Emmanuel, no último parágrafo do texto, Socorro Oportuno, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Estude e Viva, onde está a afirmação sobre a caridade da divulgação da doutrina espírita. Isso é uma fala de Emmanuel dentro desse texto. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade
da sua própria divulgação. Então, Rafael e queridos amigos, o pensamento de Emmanuel expressa compaixão pelos alienados mentais. No sofrimento, naquelas dores que sabemos que passamos, tantas situações de desconforto, de sofrimentos pessoais, sofrimentos morais, sofrimentos espirituais, sofrimentos materiais. E isto que Emmanuel nos solicita. Ele solicita aos espíritas o estudo das obras de Kardec, através da mensagem libertadora do Cristo. Mas que nós sejamos portadores do exemplo, da ação, da palavra, para que nós possamos ajudar na libertação da vítima, usando a terapia do amor, da compreensão, dos atendimentos fraternos, em receber com um abraço, em ser caridoso, em compreender as dificuldades do outro. Essa chamada terapia do amor, do respeito, da consideração, é que todos nós devemos ter uns pelos outros. E aí nós estaremos atendendo um mandamento maior, de amar ao próximo como a si mesmo. Essa caridade é conforme nos ensinou Jesus. Não é isso? Essa frase de Emmanuel, né, separada do contexto, é o que a gente mais usa na doutrina, cada um de nós já usou um dia. A maior caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Se a gente pegar ela solta, sem esse texto de embasamento, onde Emmanuel vai relatando as dores do mundo, ela pode nos distanciar da tarefa de esclarecimento e consolo. Essa tarefa de esclarecimento e consolo deve ser a prioridade da divulgação, porque ela deve ser assim num sentido amplo, desinteressado, com linguagem simples, acessível a todos. Imagine que chega um sofredor na nossa casa espírita para um atendimento fraterno e ele está com um problema pessoal, e a gente vai ali informando uma série de conceitos espíritas que naquele momento ele sequer está ouvindo. Então nós temos que ter bastante cuidado de informar, mas de consolar. E os estudos específicos, mais profundos, eles devem ser oferecidos sim, na casa, em momentos oportunos. Então essa divulgação, a caridade que a gente tem, a maior caridade, a divulgação, ela colocada ali nesse texto de Emmanuel, ele mostra como ela deve ser feita. Então, como é que essa divulgação deve ser feita? Mostrando todos os ensinamentos que nós vamos adquirindo, de amor ao próximo, de fraternidade. Então, é para a gente colocar nessa divulgação esse peso desse consolo, desse amparo que o nosso irmão está precisando naquele momento. Às vezes a gente confunde um pouquinho, e que foi muito utilizado pelo movimento espírita essa frase fora do contexto, fora do texto de Emmanuel. É claro também que nós precisamos, divulgar através das palavras, através das palestras, das exposições, mas sempre, vamos colocar assim, sempre buscando esse maior entendimento, sem personalismos, sem rebuscar conceitos, sem falar de assuntos numa reunião pública, por exemplo, que há pessoas que nunca foram a uma reunião, nunca adentraram a uma casa. Então, naquele momento, o que se espera, o que aquela pessoa espera ouvir, é o consolo, é o afago, é o acolhimento. Então, nessa divulgação, a gente tem que saber utilizar, tem que conversar, tem que observar e tem que ir melhorando a cada dia, buscando sempre não se perder em informar muito e exemplificar pouco.
Então, a maior divulgação da doutrina espírita é pelo nosso exemplo. Né? Não podemos nos distanciar disso. Que esclarecer com consolo, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, afetando a tantos irmãos que desconhecem o verdadeiro sentido da vida. Então, a gente está vendo, inclusive, companheiros espíritas, e aí a gente volta na questão anterior, que a gente não traz a interpretação para a nossa vida, questionando a morte. É evidente que nós não vamos banalizar a situação que estamos vivendo, não é isso? Mas entender que nós não vamos morrer, que é o nosso corpo que está perecendo por algum motivo, que foge à nossa alçada, que foge ao nosso conhecimento, ou a gente tem o conhecimento, ou a gente não quer assumir esse conhecimento. Então nós somos solidários, nós somos fraternos, nós ficamos tristes, nós temos saudades, nós choramos, isso é normal. O que nós não podemos é questionar essa condição da morte como se fosse um castigo. Não cabe para quem tem o entendimento da doutrina espírita. A morte é só um fenômeno natural da vida. Então a gente, tirando, né, dessas questões sociais, das questões políticas, sociais, culturais que nós vivemos, evidente que tem o seu peso, evidente que cada um segundo as suas obras, a gente não pode esquecer disso. Então, nós vamos, assim, ter esse cuidado. É muito importante que nesse momento, nós que temos algum conhecimento, nos mantermos equilibrados, buscando esse entendimento, pôr em prática a nossa fé, pôr em prática o nosso dia a dia, receber, consolando. Então, essa divulgação espírita nesse momento é extremamente importante. E a gente está tendo uma oportunidade única, né? A gente costuma brincar que finalmente o espírita descobriu a internet. Então a gente vê a maioria das casas criando os seus espaços na internet que não tínhamos ainda. Então muitas casas não tinham ainda um espaço, umas mídias sociais. Mas hoje a necessidade fez que a gente buscasse isso. E com certeza isso está sendo um benefício imenso para a população que tem acesso. E a gente sabe que a internet é em âmbito mundial o acesso. Então nós devemos procurar sempre esse entendimento, que essa divulgação só não pode se afastar do princípio básico da doutrina, que é informar ao outro, informar a humanidade o sentido da vida. Então a gente tem que sempre buscar, né, mostrar pelo exemplo o verdadeiro sentido da vida, amparar, consolar. Lógico que, sem dúvida nenhuma, a divulgação pelos livros, com preços acessíveis, né? Evitando lucros excessivos pelas editoras. Isso tem que ser muito apelo comercial. A gente tem que ter esse cuidado, buscar esse entendimento. A gente sabe que a gente está vivendo num mundo, né, de provas e expiações, que vai haver alguns deslizes, a gente sabe disso, é só a gente observar, olhar à nossa volta, né? A internet nos favorecendo, mostrando inúmeras possibilidades de divulgação e outros meios de midiáticos que são importantes. A rádio pela própria internet, né? Então a gente vê que nós estamos num momento muito especial de divulgação. Mas o apelo de Emmanuel no seu texto é exatamente esse: não se perder em informar sem dar o básico, que é o consolo, que é o amparo que aquele ser vai buscar. E por isso que a gente tem a prática do atendimento fraterno, porque muitos irmãos vão realmente em busca do conhecimento. Ele quer saber mais sobre a doutrina, então a gente convida para estudar. Convida para participar dos nossos grupos de estudo. Então a gente tem que ter essa percepção e essa sensibilidade de saber aonde vai promover esse encontro de divulgação. Nós não podemos nunca esquecer, então, que a prioridade da divulgação é favorecer a renovação espiritual, informando, consolando através dos ensinamentos do Mestre Jesus.
aprofundar detalhes científicos, tem os espaços de estudo dentro das casas espíritas. Nós sabemos disso. Obrigada. Agora vamos ao nosso querido amigo e irmão Alexandre Machado. Boa noite, paz e alegria a todos os irmãos. Eu sou Alexandre Machado, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, o CELC. E quero dizer primeiramente que estou com muita saudade de todos, de estarmos juntos, trocando abraços fraternos, calor humano, nas atividades do nosso 27º CIL. E deixar um abraço carinhoso e fraterno para a nossa querida irmã Icléia Souza, que é muito querida lá na nossa casa por toda a família selquiana. E é justamente para ela que eu gostaria de dirigir a seguinte pergunta. Como Kardec era conhecido como bom senso encarnado, expressão dada a ele por Camille Flammarion, qual a importância de nós espíritas termos também esse bom senso, sobretudo na atualidade? Obrigada, amigo Alexandre. Segundo o dicionário, senso é a faculdade de raciocinar, a sensatez é equilíbrio. O bom senso está relacionado com a ética, uma vez que cada situação é refletida à luz da razão para se decidir entre o bem e o mal. Então, em nossa existência, nós vivemos nessa dicotomia, né? Entre o bem e o mal. Então, usando o bom senso, usando a sensatez, nós vamos buscar esse equilíbrio para uma vida melhor, para essa sensação de caminhada com mais firmeza em nossa jornada terrena. Então, quando Camille Flammarion citou Kardec como o bom senso encarnado no seu discurso, né, no funeral de Kardec, depois das encomendas lá, da cerimônia lá que fazia parte daquele momento, ele fez um discurso relativamente grande, porque ele exemplificou no seu discurso o bom senso de Kardec. Ele, através de diversas atitudes tomadas pelo codificador no decorrer do trabalho, da sua missão, ele foi citando e mostrando o posicionamento de Kardec diante daquela situação. Ele faz, na realidade, nesse discurso, um resumo da vida de Kardec, da vida e da obra. Ele é muito grato, porque ele é um jovem astrônomo e vem com as ideias de vida celeste, de vidas em outro, fora do orbe, e Kardec, com a consulta espiritual, com apoio à intuição e o retorno dos espíritos, acreditava nele. Então ele começa a ter esse envolvimento, né? E tem umas colocações de ajuda na própria codificação através da sua mediunidade. Então, na realidade, todos nós espíritas devíamos conhecer esse discurso, estudar esse discurso, compreender como era consciencioso, como era meticuloso, cuidadoso, sensato o trabalho realizado por Kardec. Era uma lógica, era uma decência, uma moral, uma fidelidade aos preceitos, fidelidades a Jesus, quando ele tem esse contato mais profundo com seus ensinamentos, e é um espírito realmente que encarou a sua missão.
encarou e cumpriu a sua missão. Então, nesse discurso de Camille Flammarion, é bastante interessante as colocações que ele faz, né? É interessante, eu já me deparei com que vou reler o discurso de Camille Flammarion, porque é sempre importante, né? Com certeza eu vou descobrir coisas que ainda não tinha visto, porque o tempo passa e a gente evolui, não podemos esquecer disso. É a nossa obrigação, inclusive, né? Nós estamos aqui para isso, para crescer, para progredir. Então, mesmo que a gente dê um passo, já muda toda a condição, toda a finalidade de nossas atitudes, de nossas ações, das nossas prioridades, né? A gente fala muito em desapego material, mas esse desapego só se dá não por imposição, e sim por, vamos dizer assim, compreensão e entendimento de fato do que é necessário e do que é supérfluo. Então, é individual, é de cada indivíduo buscar essa compreensão, esse entendimento, né? Lá na conclusão do Livro dos Espíritos, lá no item 6, nós temos uma observação, né, que também fala, Kardec fala dessa condição do Espiritismo, que ele diz que a força do Espiritismo está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão ao bom senso. Não exige crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Então, quando Kardec fala da fé raciocinada, aí está a sua maior declaração do bom senso, né? Não adianta ter uma fé impositiva sem compreender por que estamos acreditando. Então, esse convite ao raciocínio, à lógica, faz parte, né, do bom senso de um indivíduo. E, consequentemente, nós vamos dizer assim, buscando aplicar essas situações em nossa vida. Em todas as publicações que compõem a codificação espírita, e também na Revista Espírita, que Kardec continuou publicando o tempo todo, durante, se não me engano, 12 anos, ele chamava atenção para a necessidade de submetermos tudo que nos chega ao crivo da lógica, só para a gente ter uma ideia do seu bom senso, né? Qualquer informação de natureza doutrinária, qualquer mensagem mediúnica, todas as mensagens, pode vir com o nome que for, devem ser analisadas, devem ter o crivo da lógica, todas devem ser analisadas com bom senso. Essa é a orientação e o cuidado que Kardec nos legou. Todas as obras, todos os livros da codificação, se não estão dentro do conteúdo, essa dita clara, busque na introdução, busque nos comentários, que nós vamos encontrar esse alerta de que devemos usar a nossa fé raciocinada em todos os momentos, em todos os estudos, em todas as leituras, em todas as comunicações. Hoje a gente vê uma diversidade de sites, né? Principalmente pela internet, que a gente acaba tendo mais contato, né? Livros psicografados. Então, há de se ter esse crivo. A gente confunde bastante a questão da psicografia com o espiritismo. Psicografia significa que um médium recebeu uma mensagem, mas não significa que essa mensagem é espírita. Porque a doutrina espírita, ela tem um contexto, ela tem um corpo.
Ela tem uma codificação, e é nessa codificação que a gente tem que se embasar. Por isso a importância de estudar a codificação, para a gente fazer um paralelo. Sua pergunta, Alexandre, nos suscita a reflexão, né? Sobre a importância de nós espíritas realizarmos, estando utilizando também o nosso bom senso. Kardec era o bom senso, né? Fora o bom senso encarnado, mas nós podemos utilizar esse ensinamento, esse seu perfil, com um olhar minucioso quando estamos falando da doutrina que escolhemos. Usando o nosso raciocínio lógico, analisando a situação do nosso cotidiano de uma maneira conscienciosa, não separando o conhecimento espírita de nossas ações como cidadãos. Porque a gente vê muito isso, a gente põe na caixinha, né? Aqui eu sou mãe, aqui eu sou profissional, aqui eu sou espírita, né? Aqui eu estou na rua, estou no lazer. Não! O conhecimento espírita, ele vem exatamente modificar esse nosso olhar em relação ao nosso compromisso com a divindade, o nosso compromisso com Deus. Nosso compromisso é conosco e Deus vai nos auxiliar a caminhar. É o compromisso de crescermos, de elevarmos, de conseguirmos chegar ao nosso patamar de espíritos puros, espíritos relativamente perfeitos, de homens de bem. Então, para isso é preciso que a gente ponha em prática todos esses ensinamentos. Aí a gente vai juntar a pergunta da Terezinha, a pergunta do Rafael, né? que vai chegar a esse bom senso. Então, toda essa conjunção de que a gente está aqui fazendo essas reflexões é para que a gente tenha esse entendimento, que essa doutrina ela veio para a humanidade, para a gente possa modificar, crescer com os seres caminhantes dessa jornada, encarnados ou desencarnados. Então, essa é a importância, né, que cada um deve ter de aproveitar cada situação vivida, cada um de nós, para praticarmos, agindo com sensatez, agindo com equilíbrio, diante dessas dificuldades que hão de surgir. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Por mais que a gente fale na regeneração, nós estamos passando essas dificuldades para chegarmos à regeneração. Então é preciso que nós tenhamos a nossa parcela de compromisso, dessa superação dessas dificuldades, com equilíbrio e com sensatez, né? O bom senso vai nos ajudar a manter esse equilíbrio mental, espiritual e moral nesses momentos difíceis que estamos vivendo como humanidade terrena. Nós estamos passando agora por uma situação que está, como disse o nosso companheiro Auro Crispino, numa das suas reuniões que aconteceram, diz que foi um freio de arrumação. Achei ótima essa analogia. Quer dizer, e nesse freio de arrumação, alguns vão cair, outros vão se segurar, outros vão se desesperar. Então, depende de como nós estamos preparados, como é que nós nos preparamos para esses embates que nós sabemos que haveria. Vamos ler a Gênese, vamos estudar a codificação, está dito lá. Então, essas condições não é para a gente achar que é tudo bem, tudo maravilhoso, não é disso que nós estamos falando. Mas nós podemos colaborar para superarmos com maior tranquilidade, sem sairmos dessa situação com sequelas graves, sem poder ajudar aqueles que não têm essa compreensão. O bom senso vai nos fazer encontrar a melhor maneira de vivermos, divulgarmos a doutrina no seu mais sublime papel, que é o de informar e consolar, como a gente acabou de conversar com o Rafael. É preciso ter essa condição de saber dosar. Nós vamos ter momentos também que não teremos esse equilíbrio todo, sim.
Sim, claro, nós não estamos acima de tudo isso, mas é preciso que a gente tenha esse olhar, é preciso que a gente busque essa condição com essas exemplificações que temos o tempo todo. Então, esse bom senso, essa racionalidade lógica para direcionar o nosso caminhar com a nossa inteligência, analisando de maneira honesta e útil os fatos e ideias. Nós não podemos comprar qualquer ideia, não podemos disseminar determinadas ideias porque estamos num momento de fragilidade. Então, procurar, nesse momento, se segurar, se controlar, analisar com mais calma, reflexionar, ler melhor, entender, buscar fontes positivas, fontes que nos vão dar a realidade. Evitar nos envolver em situações que depois vai ser mais difícil para a gente considerar, para a gente retomar. Então, o bom senso vai também nos levar a entender que nós não somos privilegiados. Cada um segundo suas obras. Nós somos, sim, responsáveis por exemplificar, através do nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações. E eu coloquei pensamento aí propositalmente. Porque nós vamos dizer assim, como é que a gente vai exemplificar pelo pensamento? Olha a nossa comunicabilidade com os espíritos. E eles nos captam pelo pensamento. Sem contar que nós podemos estar encarnados ou podemos estar desencarnados. Então, nessa condição, nós temos que buscar toda essa bagagem que já adquirimos para auxiliar, para dar continuidade, para sermos os verdadeiros espíritas. É o que nós estamos aqui, nessa conversa, nessa tarde fraterna, buscando exatamente isso. Chegarmos a essa condição de verdadeiros espíritas. Então, companheiros, amigos, irmãos presentes nessa tarde fraterna, eu agradeço muito o carinho de todos, as boas vibrações. Nós temos que ter certeza que estamos no amparo de Deus, nosso Pai, de Jesus, no comando do nosso planeta, que com certeza entrará no rumo certo da espiritualidade amiga, sempre presente em nossas vidas, e de nosso amigo, irmão Allan Kardec, servidor fiel, fiel a Jesus, fiel ao seu compromisso, fiel à sua missão, missionário que abraçou e concluiu a sua missão. Agradecemos a todos eles e desejamos que cada um de nós possamos abraçar a nossa missão, que cada um de nós tem a sua missão e que nós possamos cumpri-la com o apoio de todos esses companheiros e com o apoio do nosso conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Muito obrigada. Abraços fraternos. Beijos no coração. Agradecemos a nossa querida Icléia Souza pelas palavras belas e singelas que tocam os nossos corações. Agradecemos aos nossos participantes da tarde fraterna de hoje. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam através da internet. Muito obrigada, meus irmãos. Vamos à nossa prece final. Mestre amado Jesus, obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigada por acalentar os nossos corações com essa energia salutar e revigorante. Obrigada, Senhor, por nos manter firmes no nosso propósito. Obrigada por termos irmãos tão queridos para trazer-nos a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por este domingo rico que tivemos, que nós possamos levar para os nossos dias esses ensinamentos tão valiosos que tivemos no dia de hoje. Que assim nós possamos
ter uma semana de luz, de paz, de harmonia, de alegria e de saúde. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.